Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de TGP. Hoje, aqui do conforto do meu lar, né, do quarto de Isaac, nós poderíamos estar no meu escritório, mas é um ambiente bem mais aconchegante na nossa casa, né? Para que eu não saia até o escritório, eu decidi fazer daqui de um ambiente um pouco mais leve, né, do quarto de Isaac. Eu adaptei com alguns livros meus aí, junto com a coleção que tanto ele como eu gostamos demais, que é a dos membros do Dragon Ball, tá? Baseado em uma portaria 343, 345 do MEC, nós somos autorizados pelo MEC para ministrarmos essas aulas em EAD, em plataformas digitais, para que vocês não percam o conteúdo, tá bom? E sem mais delongas, nós conversaremos um pouco sobre os dois temas de hoje que eu vou trabalhar: princípios processuais, tá bom? E aí, na aula passada, nós trabalhamos vários princípios. Trabalhamos o princípio da boa-fé, da cooperação entre as partes, do contraditório e ampla defesa. Trabalhamos da licitude das provas, e aí falamos sobre a teoria do fruto da árvore envenenada, né? Falando sobre o artigo 157 do Código de Processo Penal. E falamos sobre o princípio da isonomia. E hoje eu vou falar sobre dois princípios com vocês. O primeiro princípio que eu vou falar hoje é sobre o duplo grau de jurisdição, tá bom? Mas antes que eu fale sobre o duplo grau de jurisdição e fale sobre coisa julgada, me permitam dar um exemplo para que vocês entendam esses dois temas. Nós vamos tratar eu vou dar um exemplo para que vocês entendam. Imagine que uma pessoa, Tício, né, entra com uma ação de indenização contra Mário. Tício e Mário. Uma ação de indenização no valor de R$70 mil, através de um procedimento comum. Eles entram com essa ação. A competência, o juízo competente é aqui de Iguatu. Então imagine que esse processo vai ser distribuído, esse processo vai ser analisado, vai ser discutido em Iguatu por um juiz de uma das varas de Iguatu. Imagine que esse juiz irá sentenciar esse processo, dizendo que ou Tício ganha a ação e julga procedente para ele, ou julga improcedente por ter a contestação de Mário sido suficiente para afastar a pretensão de Tício. Veja, nesse cenário nós temos Mário feliz e Tício triste. Mas vejam, existe alguma forma de Tício discordar da decisão, achar que o juiz errou na decisão e dizer que ele tem o direito a receber aquele montante de R$70 mil? É possível recorrer, discutir? E aí, o que é que vocês acham? Vamos responder agora. Mas lembre, não tem como estudar comigo sem usar o vade-mecum, tá bom? Então, peguem o vade-mecum de vocês para que nós possamos discutir, tá? Um dos princípios que nós falamos na última aula foi o princípio da fundamentação das decisões. E o artigo 11 do CPC diz, artigo 11 do CPC, abra o seu CPC aí, diz assim: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Então o juiz precisa fundamentar a sua decisão. Isso nós já falamos na aula passada. Mas e se eu não concordar?
E se Tício entender que o juiz não fundamentou bem, que ele fundamentou errado, se ele entender que o direito dele está sendo atingido, aí, meus queridos, é que nasce o princípio do duplo grau de jurisdição. E aí eu gosto do autor Humberto Teodoro Júnior, um livro que tem na faculdade, é um livro que a gente usa. Ele diz que todo ato do juiz que possa prejudicar um direito ou um interesse da parte deve ser recorrível, como meio de evitar ou emendar os erros e as falhas que são inerentes aos julgamentos humanos. Então vejam, a primeira análise que nós fazemos aqui sobre este princípio do duplo grau de jurisdição é aquele em que nós temos a possibilidade, via de regra aqui, de discussão da decisão que fora tomada pelo juiz em um processo. Então, no caso que eu expliquei para vocês, Tício poderá recorrer ao Tribunal de Justiça do Ceará, dizendo: olha, eu não concordo com a decisão do juiz. Ele errou, eu tenho direito. E aí, por que duplo grau de jurisdição? Duplo grau de jurisdição porque nós temos uma segunda instância que vai analisar, que vai discutir, que vai passar um pente fino, vai fazer uma análise maior em cima daquela decisão. E aí, eu quero primeiramente explicar para vocês que o duplo grau de jurisdição, ele é tão interessante que a Conferência Internacional de Direitos Humanos, no seu artigo interamericano, de direitos humanos, qual o Brasil é signatário, no artigo 8º diz assim: são garantias judiciais. Lá no item 2 explica que é um direito, é uma garantia fundamental, o direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. Então, toda pessoa que for julgada, seja em processo civil, seja em processo penal, seja em processo trabalhista, seja em qualquer processo que for, ele tem o direito de ter a sua decisão reanalisada por outro órgão, tá? E aí eu tenho duas características para dizer para vocês. A primeira característica que eu quero dar é que quando se recorre dentro do prazo, tá? De forma tempestiva, dentro do prazo, essa discussão se dará ainda como resquício do princípio ao acesso à justiça, que nós falamos, lembra? Ainda é acesso à justiça. E outra coisa que vocês têm que prestar atenção aqui. O artigo 400, deixa eu pegar minha cola aqui para eu não dizer errado, tá? Abram para mim aí o Código de Processo Civil no artigo 496, tá? O artigo 496 do CPC vai dizer: está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeitos, senão depois de confirmado pelo tribunal a sentença, proferir contra a União, Estado, Distrito Federal, município, suas respectivas autarquias e fundações
de direito público. E aí prestem atenção. As decisões em que uma das partes for a União, Estado, Distrito Federal e município, eles terão obrigatoriamente remessa necessária. O que é que significa? Significa dizer que logo o juiz julgue, ele já envia para o duplo grau de jurisdição. Isso só com eles, certo? E tem o segundo inciso que diz que julgar procedente no todo ou em parte os embargos à execução fiscal. Lembra do princípio da inércia? O princípio da inércia que diz que o juiz só agirá se ele for compelido, se ele for acionado pelas partes. Lembram? Princípio do inquisitivo e do dispositivo. Lembra que a gente já falou? Pois é, aqui funciona da mesma forma. Não é por o juiz ter dado uma decisão contratício que o processo vai subir para o tribunal. Ou imagine que estejamos falando de juizado especial no valor abaixo de 40 salários mínimos que caibam na lei 9.099, que o processo também vai subir para as turmas recursais lá do juizado especial. Não. É preciso que a parte apresente a sua pretensão para o órgão superior. E aí, ele o fará através de quê? Ele o fará através de petição nos autos. E ele entrará com um recurso contra a decisão do juiz. Tá? Estão entendendo? É preciso peticionar, é preciso exercer aquele princípio, aquele direito posto como inquisitivo e dispositivo, para que depois que ele entre com recurso, o tribunal dê andamento. Mas tem outra pergunta. Imagine, caros alunos, se nós temos um processo que já começa no tribunal. E aí? Vai recorrer para quem? Professor, obrigatoriamente precisa ser para o duplo grau de jurisdição, para um órgão hierarquicamente superior? Resposta: obrigatoriamente, não. Via de regra, grande parte, sim. Mas não obrigatoriamente. Por quê? Porque há casos em que o próprio tribunal ele tem autonomia para fazer a sua reanálise, certo? E nesses casos, o próprio tribunal fará a sua análise com as outras câmaras, juntamente com outros desembargadores ou ministros, se estivermos falando, por exemplo, do STF, tá bom? E aí, pessoal, esse é o duplo grau de jurisdição, tá? Que significa, como eu quis dizer, expliquei para vocês, que uma decisão, você tem o direito a recorrer. E o duplo grau de jurisdição diz que você poderá recorrer e será reanalisada a decisão. Ok? Beleza? Princípio visto? Vamos lá? Vamos passar para o segundo tema. E o segundo tema é coisa julgada, tá? Para quem está acompanhando, quiser o livro que nós estamos adotando agora, estamos falando sobre o livro do Vanderlei, tá? Falar um pouco sobre Horácio Vanderlei. Ele traz esse tema como garantias de segurança processual, coisa julgada. O tema que nós vamos falar agora é sobre coisa julgada, tá? De forma bem tranquila para vocês. Por favor, abram para mim o artigo 502 do Código de Processo Civil. Artigo
502 do Código de Processo Civil. Encontraram? Marca texto, caneta na mão. E vamos lá. Denomina-se coisa julgada, pessoal, material, autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Percebam. A coisa julgada, pessoal, antes de falarmos sobre o que é coisa julgada formal, o que é coisa julgada material, vamos primeiro entender o que é coisa julgada. Que coisa é essa? Que julgada é esse? Tá? Então, percebam. O artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 36, marquem aí na Constituição de vocês, diz assim: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Já o artigo 6 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro diz: chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão de que já não caiba recurso. Artigo 6, parágrafo 3º. E quando nós olhamos para o artigo, diz assim: denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna, marque essa palavra, imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Olha que interessante. Nós vamos falar de imutabilidade e vamos falar também de indiscutibilidade. Pessoal, nós estamos diante simplesmente de segurança jurídica. A coisa julgada é uma característica de segurança jurídica, assim como a fundamentação das decisões, estão lá naqueles princípios. Lembra que em IED eu falava para vocês sobre segurança jurídica e lá eu explicava claramente sobre os princípios do ordenamento jurídico. Lembram disso? E quando nós falamos de coisa julgada, nós estamos falando claramente de segurança dentro do ordenamento jurídico, de segurança jurídica. Porque vejam, o que é coisa julgada, pessoal? Coisa julgada significa que um processo, vou usar o mesmo exemplo, processo que se inicia em Iguatu e é analisado, recorrido pelo duplo grau de jurisdição, dentro do prazo razoável, dentro do prazo estabelecido em lei, em que recorre-se até o STJ, por exemplo, ao chegar na terceira instância e for julgado, não houver mais recurso, esse processo vai transitar em julgado. Não tem mais para onde recorrer depois do STJ, no exemplo que eu estou dando para vocês. Então, eu tenho um crescimento até ficar maduro. Pronto, a partir dali não cresce mais. Eu gosto de usar um exemplo de coisa julgada com plenitude. Você sabe o que é plenitude?
plenitude é quando você enche um copo. Ao ponto de que ele fica tão cheio que ele não cabe mais uma gota. Se você colocar mais uma gota d'água, ele derrama. Só que ele também não fica mais espaço. Ele está pleno, perfeitamente pleno. A coisa julgada é o que diz o artigo 502, no final. Ele diz assim, ó, não sujeita a recurso. Então, a coisa julgada, ela se dá quando ou eu subo e encho o copo demais, até o ponto de que não cabe mais recurso. Imagine a água como as fases, os procedimentos, os atos processuais. Não suporto mais. Por ele não suportar, ele está tão pleno que não suporta mais nenhum ato. Quando ele chega, quando se exaure os recursos, de forma cronológica, organizada e sistematizada, como nós veremos nas outras disciplinas de processo, o processo ele se esgota e aí não haverá mais discussão. Só que existe outra possibilidade. Uma possibilidade de acontecer a coisa julgada sem que suba até os graus de jurisdição. Pode acontecer coisa julgada depois de um processo que se encerra em Iguatu em janeiro de 2020 e em fevereiro de 2020 já esteja transitado em julgado e já criou coisa julgada. Se esse processo crescente até os tribunais pode durar, vou dar um exemplo de um processo penal meu que durou 8 anos, por exemplo, por que é que existe uma possibilidade de transitar em julgado, de encher o copo a ponto de encerrar sem ir até o tribunal? E após um mês de sentença, transitar em julgado. Sabe por quê? Lembra que eu falei no duplo grau de jurisdição que era preciso que a parte entrasse com uma ação judicial? Lembra disso? O que aconteceu foi intempestividade de recurso. Entrou com recurso fora do prazo ou não entrou com o recurso. E sabe o que foi que aconteceu? Não cabe mais recurso. Se você perde o prazo, o direito não acode a quem dorme, não socorre aos que dormem. E sabe o que acontece? Simplesmente, pessoal, você perde o seu direito do ponto de vista de não poder mais recorrer. E naquele processo existe a morte. Pois é. Você não recorre e morre. E aí nós temos, de forma clara, para encerrarmos esse primeiro vídeo, o que é coisa julgada. Coisa julgada é toda decisão que se torna imutável. O que é imutável? Não pode ser mudada. Aquela decisão vai ter que seguir aqueles efeitos. Aquela decisão vai ter que servir de forma satisfativa para as partes. Ela é indiscutível. Não cabe mais você dizer que está certo ou errado. Vamos lá. Se Tício perdeu a ação, perdeu aqui, recorreu para o tribunal, perdeu no tribunal, recorreu para o STJ, perdeu no STJ, não tem mais recurso para Tício, acabou. A sua pretensão não era correspondente a um direito,
não equivalia a um direito dele. E aí se torna imutável a discussão de mérito. Significa dizer que essa decisão não poderá ser mais mudada, via regra. Não poderá ser mais mudada. E por que é que ela é indiscutível? Porque essa decisão não poderá, via de regra, ser discutida em nenhuma instância mais, devido à discussão do mérito. O objeto da ação foi discutido, foi rediscutido no tribunal. Tá? E a segunda hipótese de coisa julgada, de incidência de coisa julgada, veja que no exemplo que eu dei, ele recorreu a todas as instâncias. Mas imagine que Tício perde no processo de primeira instância. A publicação da sentença, ele tem 15 dias para recorrer. Sabe o que ele faz? Dentro de 15 dias úteis, ele não recorre. Sabe o que vai acontecer? Transitou, já caminhou o que tinha que caminhar, porque ele deveria ter dado passo. Isso, ele deveria ter tirado o órgão judiciário da inércia, mas ele não o fez. Por ele não ter tirado da inércia o poder judiciário, através de um recurso, transitou em julgado o seu processo e feito todo o procedimento pela Secretaria da Vara, o processo não vai para o tribunal e aqui mesmo é declarado transitado em julgado. E a partir dali, cumpre-se os efeitos. Ok? Pessoal, essa é a minha primeira aula, tá? E daqui a pouco eu venho falar sobre coisa julgada formal, coisa julgada material e alguns outros efeitos, tá bom? Bons estudos, galera! Valeu, tamo junto!